Conforme todo mundo sabe, nossa sinagoga foi fundada em 2 de novembro de 1916. Relativamente pequeno, mas tinha um aspecto bem daquilo que a gente vê como uma sinagoga, daquelas sinagogas antigas. E mesmo sem posse, deram de tudo, deram um pouco do seu trabalho, inclusive, do seu dinheiro. Eles conseguiram levantar uma instituição que foi muito importante para as famílias naquela época. Então, todos os imigrantes que chegavam da Europa, antes da Segunda Guerra, logo após a Segunda Guerra, eles chegavam a dormir durante alguns dias no porão, no sótão, no porão da sinagoga. A sinagoga até 37 era muito pequenininha, em 37 aumentou o terreno, eles aumentaram a sinagoga. Tentava lembrar o Beit HaMikdash, aquilo das fotografias, aqueles desenhos que a gente entende que era o Beit HaMikdash, aquelas colunas assim, aparentes, externas, sob pilares. Na frente existia um pátio onde as crianças ficavam brincando. Embaixo havia uma escada que descia, onde eram realizadas as festas, os bar mitzvahs. Na época, embora relativamente pequena, mas cheia, que ficava bastante cheia na época das festas, e com aquela imagem de uma sinagoga clássica, daquelas que a gente vê em filmes. Todas as pessoas bem vestidas, todo mundo se cumprimentando, aquele aglomerado na hora de ir embora. O carinho que sentíamos era muito grande e todo mundo se beijava. Depois, nos anos 70, ele foi derrubado para a construção de uma nova sede, porque a diretoria atual na época, eles imaginavam que o Chile era muito pequeno. Foram muitas, inúmeras reuniões e conversas intermináveis, porque todos queriam fazer da maneira mais perfeita possível. Foi a mudança para uma modernidade para aquela ocasião, né? Uma sinagoga muito maior, lembro ela toda branca, até hoje continua, mas com linhas mais modernas. Então aquilo era uma coisa muito mágica para mim, tudo muito interessante, o Hazan na frente com aquele chapéu, o coro todo cantando, a entrada, a saída da Torá, era uma coisa assim muito grande. Ela era sempre cheia, uma das coisas que a gente não dá para deixar de lembrar é no final de Yom Kippur, quando tinham lá 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas cantando Avinu Malkeinu, era realmente algo maravilhoso. O Hazan Solon marcou época. Todo mundo vinha ouvir o Solon e o coral. Quase todos os Hazanim importantes de São Paulo começaram, e todos os coros começaram na nossa sinagoga. Os imigrantes que chegaram na década de 10 ou de 20 aqui em São Paulo frequentavam a sinagoga. Os nomes, os maiores médicos de São Paulo, Dr. Deutsch, por exemplo, frequentava a sinagoga. Na época que vinham pessoas das outras sinagogas para a nossa sinagoga, porque é lá que se concentrava a maior parte das pessoas, época que o Bom Retiro ainda fechava nas grandes festas. Nos Yamim Noraim, Yom Kippur, transbordava de gente, eu não sei o número, se eram 2.000 ou 3.000 pessoas, mas era a única grande sinagoga de São Paulo. Sem querer esquecer toda a colaboração de outros chiios, que sempre foi o centro e de onde partiu todo o judaísmo que existe em São Paulo, na nossa sinagoga. Então, o primeiro rabino contratado foi o rabino Malovani. Começamos no Bom Retiro, na época, eu comecei no dia 5 de maio de 1994 e na época a sinagoga no Bom Retiro não tinha minyan. Eles pagavam um minyan, tinham que pagar para as pessoas completarem o minyan. Onde ele fez um trabalho muito intenso, mas que não poderia dar muito certo porque não havia público. Em função da própria saída de todos do Bom Retiro, entendeu? Já não tinha mais. Então nós resolvemos seguir o fluxo, não ir no contrafluxo. E procuramos uma casa. Finalmente, depois de várias tentativas, encontramos a casa onde estamos até hoje, na Avenida Angélica 579.
Acho que o projeto piloto deu certo. E eles realmente conseguiram fazer com que o negócio renascesse. Quer dizer, hoje, quem olha a sinagoga não sabe que um dia faltava um minyan, faltavam 10. Tinha 7, tinha 6, tinha 5, tinha alguém querendo falar Cádiz e nós não podíamos deixar de fazer. E você vai no Shabbat, você não consegue sentar, porque realmente tem bastante, fica muito, principalmente na sexta-feira, vai muita gente Chega mesmo. cedo agora. Eu acho bacana que essa migração aconteceu e ela renasceu. Essa Knesset Israel renasceu e está aí hoje florindo. Se você quiser ficar aqui o dia inteiro, você vai ter o dia inteiro atividade. Os rabinos são muito calorosos, eles são muito humanos, eles se preocupam individualmente com as pessoas. O Rabino Abraham, com o carisma dele também, com a disponibilidade que ele tem, dando todo esse apoio para quem busca alguma coisa espiritual, um crescimento, uma elevação. Ele fala muito bonito, ele fala bem, ele entretém as pessoas e eu acho que ele é uma pessoa bem compreensiva, né? Ele escuta bem também, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade de fazer, que é escutar. E o Rabino Malovany, que hoje está com a gente aqui, com certeza nesses últimos, se eu não me engano, 20 anos, foi uma pessoa muito importante. E eu gosto de ouvi-lo, em geral, tem muita coisa muito sensata. Não, e aquelas coisas que o Rabino também fala da Parashá de sexta-feira, também que ele traz para os dias de hoje, a gente reflete muito. É engraçado que sempre bate, né? E em breves momentos que sejam, que você possa participar e esteja junto. E aí fica sempre aquela coisa que algo foi plantado. Então isso eu acho que é uma coisa bem bacana. E o Malovany faz isso muito bem. E como disse o Rabino Malovany numa conversa que tive com ele essa semana, vou parafraseá-lo, a Knesset, o Groise Shil está no nosso sangue. 100 anos da nossa sinagoga, um prédio novo, com tanta garra, com tanta vontade, com tanto prazer, com tanta emoção. Uma instituição permanecer no Brasil 100 anos e forte, e agora partindo para uma nova casa, para uma nova etapa, é de fundamental importância. Mas mais importante do que isso é a manutenção do espírito. Praticar nosso judaísmo na sinagoga e fora dela, que a gente possa, que eu possa futuramente, eu e outras pessoas, levarem filhos para a sinagoga. Muitos não estão mais conosco fisicamente, mas a sinagoga continua cheia e em lugar deles vem um público mais jovem. Temos, graças a Deus, muita vitalidade, o que prospecta um futuro. O trisavô rezava aqui, aí, infelizmente perdeu o costume, foi se assimilando e sem intenção, assim, só porque Deus ele faz tudo por Ashgaha Pratita, a gente veio parar aqui, eu e meu primo, a gente voltou a rezar aqui e frequentar aqui. Muitas pessoas frequentam, mas quanto mais pessoas acham até que é melhor, porque a sinagoga não pode estar vazia, claro. A mesma emoção que eu tive, eu queria para um neto meu ter a mesma emoção durante a vida dele, que isso fique gravado nele, como assim está em mim. Não poderia terminar sem agradecer a inspiração do Rebbe de Lubavitch, que em todo momento é uma luz para a gente lutar incansavelmente, para não desistir, para manter essa teimosia positiva de vamos lutar, vai dar certo, tem que dar certo, não existe outra opção. Falhar ou desistir está fora de questão. Isso que o Rebbe nos ensinou, e acho que isso na prática o lema que nos fez lutar e seguir durante esses 22 anos até o dia de hoje, e se Deus quiser até a iminente vinda de Mashiach Tzidkeinu, Bimerav Yameinu. Amém.